Você nunca tinha jogado handball? Não, que eu me lembro, não. Nem na escola, não, nunca. E você já tinha assistido algum jogo profissional de handball? Não, também não. Você está em qual ano da faculdade, Bruce? O primeiro semestre. Esse é o meu primeiro ano. Be- Beleza. Você deu para perceber um pouquinho a metodologia que a gente pode fazer para dar aula? Sim, não chegar. Que nem, que eu me lembre, era chegar na aula de educação física, quem quiser jogar bola jogava, ou então ficava sentado esperando a aula passar. Eu me lembro, meu tempo era assim. Agora, como estou vendo esse novo método, eu seria o que? Não só deixar a pessoa jogar o esporte, mas sim introduzi-la ao mundo daquele esporte, de como ele foi criado, quem criou, e fazer com que as pessoas que estão tendo essa aula queiram gostar da prática. E às vezes nem todo mundo gosta, mas depois que conhece, vê de onde veio, o país, os costumes, a pessoa possa a gostar, ou então até mesmo ter outras curiosidades, não questão do esporte, assim, do país que foi gerado, da cultura deles também. Não só relacionado ao esporte, mas também outras coisas também que tá junto. Muito bom te ouvir falar isso, Bruce. Boa noite. Boa noite. Oi, Brenda, tudo bem? Tudo, tô um pouco sumida. Pois é, no encontro passado você ficava entrando e saindo, acho que estava sem áudio, né? Sim, é porque eu tava com um pouco de dificuldade, não com o aplicativo, mas eu tava, não lembro se eu tava em casa no dia, então tava um pouco difícil pra mim. Mas eu tentei dar uma acompanhada. Beleza, hoje dá para você participar bastante. Dá bastante, é uma das aulas que eu gosto, que é handball. E aí, Brenda, fala um pouquinho para a gente. Você está com alguma dúvida em relação à disciplina? Como que a disciplina te deu alguma ideia para trabalhar o handball nas escolas quando você for professora? Como eu posso explicar? É basicamente o que o Bruce falou. A gente, eu particularmente passei a ver o handball até tipo, brilhou os olhos um pouco, sabe? Eu que já jogo vôlei, já sei como é a realidade, já sei como que é estar em quadra, quais as dificuldades que as pessoas, principalmente os jogadores profissionais no caso, né, passam para tipo, um processo que passa até disputar um campeonato. Eu acho que, por exemplo, uma das coisas que eu mais gostei, assim, que eu vi nas aulas de handball foi a atividade sobre Meninas de Ouro, se eu não estou enganada, se o título é esse, que contou não só as meninas ali na quadra, jogando handball, mas tipo, mostrou a realidade e o que elas passam, tipo, ao longo disso até alcançar o patamar que elas estão. E por trás disso tem uma história, tem muitas vezes histórias que são dolorosas, que são dificultosas, e eu acho que é importante trazer isso para dentro da escola para mostrar também que o handball não é só um esporte que você pega uma bola, sai jogando e tenta fazer gol. Ele tem muito, muito além, muito mais para mostrar do que realmente a gente acha, entendeu? E o importante é a gente pensar que toda prática corporal, o handball, as práticas corporais de aventura, todas elas têm uma enorme história por trás, né? Aham. E as crianças ficam muito limitadas se em algum momento a gente só passa o esporte, aquele jogo, ou aquele jogo tradicional, aquilo que a gente ensina só as regras e deixa eles jogarem. Poxa, isso é muito pouco. Então, foi como eu percebi, não sei se tem um pouco a ver, mas na atividade, por exemplo, que eu vi sobre o skate, que é, muitas vezes as crianças elas até conhecem um pouco do esporte, elas até sabem, só que acho que às vezes a falta de aprofundar um pouco e mostrar para elas como é, como pratica, de onde veio, qual é a história, cultura, e falta isso. Eu reparei bastante que tinha muita criança que sabia, por exemplo, no exemplo do skate, quem era o Bob, sabia da mega rampa, sabia de bastante coisa, até vive, tem dentro de casa algumas pessoas que praticam e tal, entender alguma coisa que às vezes eu sinto que tem às vezes uma carência, porque às vezes as pessoas não falam disso.
simplesmente porque às vezes é aquilo de dar uma bola, ensinar o basicão e não mostrar a realidade, não vivenciar às vezes com as crianças isso na escola. Muito bom. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Comentar mais coisa? Vamos lá, libera o microfone aí, vamos falar. Magno quer falar alguma coisa? Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Então, sobre o handball, Boa noite. eu até tive bastante contato, né? Eu moro no interior, né? Então, tipo, quase todas as atividades físicas a gente acabava tendo. Não tinha essa de passar só futebol, não. Era bem diverso os Onde você esportes, né? mora, Magno? Eu moro em Franco da Rocha. Pô. E era bem diverso aqui. Sempre foi, né? Continua sendo porque tem os sobrinhos que estudam e estão tendo todos os esportes. Então eu tive um contato, mas não tive, tipo, contato de assistir alguma partida de handball, sabe? Aí com os documentários e com a partida, eu acabei conhecendo um pouco melhor sobre a parte esportista mesmo, a parte que rende dinheiro, né? E, nossa, quando eu vi o documentário das meninas lá, eu achei fantástico. Nossa, eu vi que, tipo, não tinha apoio nenhum antes delas conquistarem algo. Que era bem básico a ajuda. Eu vi que nenhuma delas conseguiam viver do esporte no começo e tal. Eu achei bem legal. E o conteúdo tá excelente da matéria. Mesmo eu que já conhecia o esporte, eu tô aprendendo bem mais. O legal da gente pensar é a possibilidade da gente fazer dentro da escola, mas ampliar e aprofundar o conhecimento que as crianças têm sobre o handball, né? É muito doido, porque sempre que eu vou fazer um projeto, pessoal, sempre que eu vou fazer um projeto com as crianças, eu aprendo muito também, porque eu vou fazer uma pesquisa para trazer para elas, para conversar com elas, uma pesquisa sobre a prática, e aí eu acabo descobrindo um monte de coisa que eu não sabia antes, né? Então, de novo, a faculdade ela não vai dar conta de tudo. Quando a gente vai dar aula de alguma coisa e a gente pesquisa isso, a gente descobre coisas sobre a história dos jogos com bola, a história dos jogos que se pareciam com o handball, mas recebiam outro nome. A gente descobre, por exemplo, sobre a dificuldade que as pessoas têm de jogar vôlei profissional ou handball profissional nas nossas cidades, no nosso país. E tudo isso é tema da educação física. A educação física não é só a regra e só o jeito de jogar. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês desde a primeira aula. O Benda, chama alguém aí para conversar com você, para a gente debater e discutir sobre o assunto. O Magno. Certeza que vai ser o Magno. Eu quero? Abre o áudio aí, vamos debater. Roberto, pode falar. Calma aí. Não, o professor estava falando sobre o porquê das coisas. Eu até lembrei de uma regra do handball que eu não sabia, que era como é que é o nome? Da trave, pela questão dela ser quadrada, né, digamos assim, e não redonda, e é por questão da bola bater e voltar para dentro do jogo, e é uma coisa que às vezes a gente fica só, a gente vê, não tem. Bom, isso na escola, por exemplo, ninguém me passou, entendeu? Acho que senti falta, tive falta disso, né? E eu Sim. acho que existe sim a necessidade de a gente mostrar o outro lado da coisa para as crianças, sim, de ampliar esse lado de mostrar não só esporte propriamente dito, mas mostrar cultura, mostrar a realidade de verdade para as crianças, entendeu? Sim. Aqui, se tratando da cidade onde eu moro aqui, tipo, a gente sempre teve. Só que
teve quando tinha aula teórica, coisa do tipo, tinha aquela, a gente não vai pra quadra, a gente não vai jogar bola hoje, como assim educação física dentro da sala? Mas a gente teve bastante disso, tipo, é um contraste totalmente diferente pra mim, assim, porque a maioria das coisas que vocês falam que não teve, eu, tipo, tive normalmente, sabe? E, tipo, pra mim foi. E eu sempre estudei, na verdade, eu comecei estudando em escola particular, aí eu fui expulso e comecei a estudar em escola pública. E sempre estudei, desde, tipo, da quinta série em diante, sempre foi escola pública. E sempre tive de tudo, assim. Por ser uma cidade menor, talvez o investimento fosse melhor e tal, mas não perdi em nada para uma escola, tipo, particular. Então toda regra ou esporte, mesmo que um pouquinho só, mesmo que tipo 1% daquele esporte a gente teve. E cada semestre variava, então tinha semestre, cada semestre não, cada ano variava, né? Porque tipo, tinha ano que a gente não tinha futebol. O único futebol que a gente tinha era o campeonato da escola, que sempre tinha. Mas aula mesmo de futebol a gente não tinha ano. Que era um ano dedicado a vôlei e basquete, ou outro ano dedicado a handball e, sei lá, queimada, que a gente teve bastante também, ou atletismo a gente teve também. Então, tipo, foram esportes que eu vivenciei. Não tive aprofundamento, mas vivenciei bastante. Então, Pessoal, em relação. a gente, a gente sempre tem que tomar cuidado quando a gente relaciona a nossa educação física, né, a educação física que a gente teve, como a nossa profissão. Porque eu também tive uma educação física que até tinha algumas aulas diferentes, o professor também passava algumas coisas, é, ele mudava por bimestre. O problema é que todo bimestre, todo ano repetia, era basquete, vôlei, futebol e handball. Só mudava os bimestres, mas no ano inteiro a gente fazia essas quatro coisas. O que eu estou Exatamente. propondo, o que eu estou Desculpa. propondo, e não sou só eu, né? Mas isso já está há bastante tempo, da gente alternar, mas não só essas quatro coisas, alternar em várias outras práticas. A gente pode alternar com uma brincadeira, com uma dança, com uma luta e com esporte. E depois uma ginástica. Então, o leque de opções que a gente tem para alternar fica muito maior. E muitas vezes a gente tem a desculpa, né? Eu entendo como uma desculpa de que eu não vou poder estudar isso com a minha turma porque eu não tive na faculdade, né? E aí, de novo, a sua faculdade não vai dar conta de te ensinar todos os esportes, todas as danças, todas as lutas. A faculdade não vai te conseguir oferecer isso. Né? Nenhuma faculdade vai. Então, o que você vai fazer? Você vai passar tudo que você aprendeu. Ricardo, seu áudio tá estourando. Quem vai falar aí, cuidado com o áudio quando alguém estiver falando, a gente bloqueia o nosso. Então, referente ao que você falou, Pedro, eu lembro que em uma das suas aulas você catou e mencionou e falou que, tipo, não é porque eu não sei aquela atividade que eu não vou passar para os meus alunos. Não é que eu não tenho conteúdo sobre aquilo que eu não vou atrás e eles também não vão ter. Então, isso marcou bastante. Eu lembro que era fazer você buscar o que você não sabe também para que eles não deixem de aprender aquilo, só porque você não tem. Você sabe que isso é normal de todas as profissões. Um professor de português, ele não leu todos os livros, ele não leu todos os clássicos. Há pouco tempo atrás, na Unicamp, colocaram o álbum do Racionais MCs como conteúdo de estudos. E é provável que muitos professores que estavam ali, né, de professores de português, não tinham visto o álbum, né, o Sobrevivendo no Inferno. E aí, o que eles tiveram que fazer? É a mesma coisa, né? Quando eu me formei, pessoal, não existia slackline no Brasil. Não existia. Ninguém fazia slackline no Brasil em 2007, 2008. Não existia.
né? As pessoas começaram a falar e eu comecei a ver isso nos parques em 2010, 2011. Então eu nunca mais vou fazer, então eu não vou fazer porque eu não sei, não conheço, né? Os nossos alunos não podem ser reféns do que a gente gosta, né? Então, eu tive um professor na oitava série, eu estava no último ano do Fundamental 2, e ele fez, na verdade, ele sempre teve esses quatro divididos por trimestre, né? Tipo, futebol, handball, vôlei e basquete. E ele era professor de basquete, inclusive ele era professor técnico do Espéria. Daí ele falou uma seguinte frase pra gente que eu nunca esqueço, de que ele falou assim, eles levou a gente uma vez para um passeio no Espéria, e ele disse que a gente precisava sair um pouco dali do bairro e conhecer coisa nova, e conhecer esporte, porque no Espéria tem bastante áreas assim do atletismo, de outros esportes, e ele mostrou de tudo pra gente. A gente participou, por exemplo, foi a primeira vez, eu acho, que eu pisei numa quadra de vôlei com um piso de madeira, e ele mostrou tudo pra gente, mostrou piscina de raia olímpica, e foi uma das coisas que eu não esqueço, que ele falou pra gente, vocês precisam conhecer outras coisas, precisam sair um pouco daqui. Aí, e ele teve esse cuidado de mostrar pra gente coisas novas, esportes diferentes, outras realidades, outras, entendeu? Eu fiz um projeto agora, né, o Brenda, de K-pop, né? As meninas elas dançavam K-pop lá na escola, eu fui observando aquilo e eu fui e fiz um projeto, né, desenvolvi um projeto com os estudantes lá de K-pop. Pessoal, o K-pop eu não aprendi na faculdade. O que você aprende na faculdade, né? A metodologia de ensino. Então, a partir da metodologia de ensino, a gente consegue chegar no K-pop, a gente consegue, né, elaborar esses projetos. Sobre metodologia de ensino, eu falei um pouquinho para vocês sobre mapeamento, falei sobre ampliação, falei sobre aprofundamento. A gente tem que fazer o registro das nossas aulas e a gente tem que fazer uma avaliação dos nossos alunos, né? Esses aí, então, seriam encaminhamentos didáticos, né, dessa minha proposta aí de uma educação física mais cultural e etc. O que eu quero ver e eu quero avaliar naquele trabalho que eu pedi para vocês, do relato de prática, é como vocês dariam aula de handball na escola se você fosse contratado hoje. E se tudo que você falasse que queria fazer, o seu coordenador falasse assim, beleza, vai ser legal, vamos lá. Entendeu? Então, pensando nessa ideia da metodologia de ensino. Quem não falou, vamos participar bastante gente aí, pessoal. Abre o microfone e já. Tá dando para ouvir? Maravilha. Acontece muito essa situação quando você desenvolve uma aula, você cria uma metodologia e precisa de um material e apresentar e ser vetado na hora, de acharem que não é uma boa ideia ou eles não podem investir em determinados tipos de equipamento para que você dê essa aula. Acontece muito, é raro, são certas escolas, entre mais pública e particular. Então, eu não gosto muito de falar dessa diferença entre escola pública e particular, porque eu sempre vou puxar o saco para a escola pública, que é onde eu trabalhei a minha vida inteira, né? E é onde eu tenho muita liberdade, onde eu gosto de estar, onde eu gosto, né? Eu vejo que meu trabalho lá é valorizado e etc. Já teve materiais que eu pedi que não foram comprados, né? Mas, Fábio, enquanto eu fazia o movimento, eu já estava vindo com a solução. Porque para falar que vai dar errado, para falar que não é bom fazer, vai ter um monte de gente que vai querer. E aí o Nietzsche, né, que é um filósofo, ele vai chamar de
tirar sua potência, tirar sua vontade de potência. Vai ter Acaba um monte. tirando a sua vontade, assim, né? Se você não for Exato. insistente, você acaba perdendo até o tesão mesmo de querer realizar a tarefa. Exato. Então eu já chegava com a solução. Eu teve uma escola que eu pedi várias vezes que eu queria um videogame, né, para jogar com as crianças. E ela o videogame não foi comprado. Mas aí no dia que eu ia fazer as atividades de videogame, eu já vinha com autorização para o moleque que era mais malandro das turmas e que o pai não ia encher o saco de que estava levando videogame para a escola. Fazia uma autorização avisando, né, um comunicado avisando que era da aula mesmo, que ele podia levar, já ia para minha coordenadora, pedia a sala da coordenação, que era a sala que tinha televisão para usar, e quando ela percebia, eu já estava lá com a atividade do videogame, eles já estavam jogando, e o negócio já estava acontecendo. Por Caramba, exemplo, show. teve uma vez que deu problema, Fábio. É isso que eu ia Então, perguntar. Nunca deu problema de você, tipo, ser uma pessoa proativa? Ah, a escola não forneceu, mas eu consegui e coloquei aqui na escola para dar aula. E depois alguém achar ruim, falar alguma coisa? não, teve uma vez que eu estava dando atletismo numa escola. Eu fiz um projeto de atletismo e eu estava, viajando naquele projeto lá, um semestre inteiro falando sobre várias provas. Era ano da Olimpíada, se eu não me engano, Olimpíada no Brasil, e a gente estava falando dos atletas olímpicos e não sei o que, blá, blá, blá. Aí eu fui lá na USP, né? Falei com o meu Sim. professor, passei no clube, peguei com a carteirinha dele todos os objetos profissionais de atletismo, pus no meu carro e levei para aula. E aí as crianças mexeram, viram lá as bolas, né, do arremesso de peso. A feminina tem 5 quilos, a masculina tem 7 quilos e tem uma outra lá pequenininha que era de 3 quilos. Aí eu levei o bloco de barreira, eu levei o dardo gigantesco, nem cabia no meu carro direito, para fazer o lançamento de dardo, né? Aí as aulas rolando, tudo direitinho, tudo acontecendo ótimo. Na última aula de uma sexta-feira, Fábio, eu estava fazendo arremesso de peso com as crianças e um arremessava, e aí era num espaço gramado, assim, num espaço de terra, e aí a gente fechava, ele arremessava, aí abria, ia buscar o peso, voltava, né, com um de 3 quilos. E aí uma criança, quando ela jogou de 3, ela jogou de 5, foi buscar, não era a vez dela ir buscar, não era ela que tinha que ir buscar. Na hora que ela foi buscar fora, né, sem ninguém pedir, ela estava fora do espaço lá, e o outro menino jogou de 3 quilos e passou assim, raspando, Fábio, foi bem de raspão mesmo. Putz. Fez até eu acreditar em Deus essa história aí, porque Colocou só o dedinho para não pegar. se pega aqui, ó, já era. Já Então, era. só uma raspadinha e o menino deu traumatismo craniano. Eu não tinha contado para o meu coordenador, eu não tinha contado para o meu diretor que eu ia levar esses objetos. O que me salvou, Fábio? No começo do semestre, eu entreguei um plano de ensino bimestral. E lá tinha os objetivos de estudo. E nesses objetivos de estudo estava assim, ó, conhecer os elementos culturais dessa prática corporal, tais como vestimenta, equipamentos. Cara, essas palavras me salvaram, porque o meu coordenador pegou o meu plano de ensino, ele assinou no começo do ano, o diretor assinou no começo do ano, isso vai para um documento que chama PPP, né, que é Projeto Político Pedagógico. Então é como se eu tivesse avisado, na verdade, né, tá no meu plano de ensino. E aí abriram lá um processo administrativo e não aconteceu nada comigo. Para você ter noção, foi o SAMU buscar o menino,
a escola inteira parou. O menino estava com corte aqui, mas deu traumatismo craniano, né? O osso deu uma trincadinha no osso. A mãe chegou chorando lá, o menino deitado numa poça de sangue. Parecia aquela cena do filme Os Normais, que ela vai pegar o buquê e cai, faz uma poça de sangue assim, gigante. E aí eu fiquei bem assustado. Por isso eu acho que às vezes a gente tem que conversar com as pessoas, tem que explicar com as pessoas, sobretudo se a gente estiver numa escola privada, né, que o diretor acha que ele é o dono da escola. É bom a gente sempre conversar. Mas importante também é a especificação, né, do que você passa no seu plano de aula. Porque se você não tivesse especificado no seu plano de aula, você seria totalmente prejudicado. A importância de explicar os detalhes do que realmente você vai apresentar no contexto da aula. Não, isso, cara, até hoje eu lembro muito bem, isso me salvou. Isso aí me salvou. Eu poderia ter rolado um processo aí bem, né? Quem mandou você trazer esses equipamentos para dentro da escola? E era uma bolinha, cara, de 3 quilos, assim, ó, de metal, né? Aquela de arremessar do peso. Sim. E eu tinha feito todas as aulas daquela sexta-feira, desse mesmo jeito, não tinha acontecido nada. Faltando 15 minutos para o final de semana, aconteceu isso. Puta. Imagina, né? É complicadíssimo. E aí, de novo, a gente pensar nas práticas corporais lá de aventura, a gente tem que ficar esperto para que não aconteçam acidentes em todas elas, todas, né? Porque para acontecer alguma coisinha é 2, meu. Ô Pedro, se você puder fazer um favor de abrir uma margem aí no final da aula aí, só para fazer um rápido comentário sobre o projeto integrador aí, que nós demos início, mas só para sanar algumas dúvidas aí. Beleza, estou à disposição. Beleza. Vou esperar você ministrar a aula e quando você abrir o tempo, falar, pode soltar a questão aí, eu solto. Vamos lá, Samara. Só concluir com êxito o que vocês estavam comentando. Sobre o relato de experiência, eu deixei bem claro, quando eu comecei meu relato de experiência, Paulo, eu comecei como se eu tivesse indo a primeira vez em uma escola pública. Eu comecei que... E eu vi algumas coisas erradas. Exemplo, a quadra. Eu não sei se já aconteceu com você. Tem lugares, tem escolas que não dá para praticar o esporte por conta da quadra. Às vezes tem coisas inapropriadas, obras mal feitas. Entendeu, professor? Tem algumas escolas que são um pouco abandonadas. Então, é bem difícil. Inclusive, na minha adolescência, eu já estudei numa escola assim, que a quadra era cheia de bagulho, escola pública, né? E não tinha como. E aí eu lembrei disso que aconteceu comigo na minha infância e relatei como se estivesse acontecendo comigo nos dias atuais. Eu, como professora de educação física, que eu vi alguns erros nas quadras e tal, e anotei, passei para o diretor e tive problemas para solucionar isso, para poder manter a minha aula. Enfim, acho que isso é bem, bem comum em algumas escolas. Ô, Samara, posso fazer um comentário? Pode. Então, talvez, acho que foi o Magno que falou sobre as aulas dele de educação física, né? Que ele fez numa escola que primeiro ela era uma escola que ele foi curso e depois que ele foi para uma escola que teve uma educação física que ele tem boas recordações, que ele estudou bastante lá. Certo. Eu só trabalhei a minha vida inteira em escola pública. Inteira. Para vocês terem noção, eu me formei na faculdade, na USP. Eu nunca fui chamado para uma entrevista de emprego. E aí eu precisava trabalhar, né? Então eu comecei trabalhando, eu sou formado também em bacharel, então eu comecei a trabalhar em academia, não sei o quê, personal, fazia avaliação física.
E depois teve o concurso, quando eu estava me formando, teve o concurso e eu passei na prefeitura. Todas as escolas que eu passei na prefeitura, todas elas tinham locais bastante adequados para a gente ter aula. O meu medo é quando a gente ouve, e é muito comum a gente ouvir isso, ou seja, coisas ruins da escola pública. Muitas vezes a gente esquece, né, que não são todos lugares que são assim. E segundo, que o que a gente faz a referência, que é a escola particular, a gente também só lembra daquelas baita escolas particulares lindas e maravilhosas. Elas não são padrão para nada. Eu vou lembrar para vocês, aquela quadrinha que a gente quase usou na disciplina de handball é de uma escola particular que se chama Modelo Cristão. Eu não quis ir naquela quadrinha lá, porque ela é minúscula, minúscula, o tamanho, sei lá, é muito pequena. E eles têm aula lá. Tudo bem? E de novo, é uma escola particular. Então, eu entendo o que você fala, eu concordo, acho que muitas vezes a gente não tem um espaço adequado, sim, só que tenta fugir dessa explicação universal que a gente ouve por aí, de que o público é ruim e o privado é bom, ou de que não tem nada. Eu tenho uma liberdade de trabalhar na escola pública que eu não troco por muitos lugares, eu não troco. O meu salário na Prefeitura de São Paulo não é tão baixo assim quanto de uma outra escola, né, particular, que a gente sabe que tem várias. Aí a gente só lembra daquelas que são muito boas, entendeu? Mas a média em si não é tão muito boa assim. Não, sim, eu quis relatar isso na história, na minha história, que você vai ver, para ficar mais assim, como é que fala? Como se fosse mais original e como se fosse verdade, sabe? Acho bem bacana a gente colocar umas histórias até solucionar o problema, lógico. Eu não vou ficar na minha história do meu projeto, no relato de experiência, falando só das dificuldades. Aí daí eu vou falar do como solucionou, como eu consegui rever esses problemas com a escola e tal, arrumar, fazer a aula, essas coisas. Eu acho bem legal. Fica mais natural. E também fazer a apresentação dos alunos, colocar nomes fictícios dos alunos. Adorei isso. Eu acho que esse é o caminho e o seu relato de prática, ele pode ensinar as pessoas a como passar por essa experiência de não ter um lugar adequado e elas inventarem Isso. Você sabe, Samara, que eu trabalhei 3 anos numa escola ali na Vila Madalena. Ela é perto da faculdade, inclusive. E era uma escola muito legal, muito bacana. Mas a quadra dela, que a prefeitura inteira construiu, era no terreno de cima e tinha uma escadinha. O que acontecia? Ela era aberta, então de noite os moradores de rua da região iam dormir lá na quadra. E aí eu ia dar aula às 7 horas da manhã, eles estavam lá dormindo, eu não ia atrapalhar eles. Muitas vezes, quem mais me atrapalhava, porque a quadra era aberta, eram os moradores do bairro, que inclusive eles têm grana, né, era na Vila Madalena, que eles iam lá andar de skate, iam fazer outras coisas no horário que eu estava dando aula, né? E aí tinha um outro espacinho lá embaixo dessa escola, Samara, bem pequenininho, que eu comecei a dar aula lá e eu gostei de dar aula lá. E o louco era que era do lado do recreio. E aí quando tocava o recreio, quando tocava o sinal do recreio, no começo eu dizia que eu pedia para as crianças do recreio para elas saírem, para a gente deixar a aula lá. Só que você precisa ver que legal, quando era dança,
e quando era algum jogo, alguma coisa, eu deixava, né, essas crianças que estavam no recreio também participar, virava uma coisa só. Educação física, recreio, virava um aulão de educação física gigante. Ah, e eu quero fazer uma pergunta, professor. E quando eu No comecei a deixar isso rolar, Sim. putz, foi muito legal. Então, de novo, não tem uma saída única, mas eu estou ansioso para ver o que você escreveu e qual as suas sugestões aí. E sobre o. Eu posso falar também sobre outra prática, outro esporte, fora o handball? Eu vou falar sobre o handball e eu queria falar também sobre algumas outras coisas que eu vivenciei na minha escola também. Então, a ideia é que a gente faça um bom projeto de uma prática só, para que as crianças estudem bastante uma prática só. Mas eu não sou nenhum ditador, nada. Se vocês acharem que é interessante, vocês podem colocar. Vocês lembram que eu falei que podia ser do handball ou dos esportes de aventura, né? Certo, foi. Professor, Fala, posso Ricardo. falar? Fala assim. Professor, eu queria saber, assim, eu não estou entendendo direito. Você quer que a gente relate experiências nossas que a gente viveu em escolas ou que a gente faça um plano de aula? Que eu imagino da minha cabeça os alunos, como você falou lá, imagino, é isso, né? Ah, tá, eu pensei que eu não tinha entendido. Mas, Mas na isso não verdade, é um plano de aula, tá? na Ricardo, verdade, nem é essa. Eu queria te Ricardo, perguntar outra coisa. Tem espera, escolas? espera. Ricardo, isso não é um plano de aula. Um plano de aula é um documento que você vai colocar lá objetivo de ensino, materiais utilizados, espaço utilizado, atividades de ensino, né, estratégias de ensino e formas de avaliação. Isso é um plano de ensino. No relato de prática, o relato de prática ou o relato de experiência, que é o mesmo nome, inclusive eu coloquei lá para vocês no Que Mágico um texto pequenininho falando o que é o relato de experiência. O relato de experiência de vocês, Ricardo, é o seguinte: é como se você estivesse contratado por uma empresa, por uma escola, você dando aulas e dando aulas e dando aulas e você contando a historinha dessas aulas. Você contando para as pessoas o que você fez nas suas aulas de educação física. Tipo o que eu fiz lá no estágio? Mas no estágio você fez de verdade, não fez? Fiz, sim. Esse relato de experiência que eu estou pedindo para vocês é um que não existe, é um da sua cabeça, é um da sua criatividade. E aí você pode bolar um bom relato de experiência com uma boa historinha, que é, de novo, é uma historinha de como você daria aula de alguma coisa. Várias aulas. Então, eu coloquei uma escola com meu nome lá, né? Porque era imaginário. Não sei se você leu. Eu não sei se vai. Como que é? Escola Estadual Ricardo Surf, alguma coisa assim. Eu não me lembro agora. Mas ficou engraçado. Cuidado que tem. Cuidado que tem maluco aí querendo colocar a escola estadual Adolf Hitler, hein? Ah, não, isso aí é coisa de maluco. É. Eu prefiro a minha mesmo. Eu também prefiro a sua. Ô, professor, mas assim, o que eu queria te perguntar é que tem escolas, no caso do handball aí, né? Você falou que você tinha o seu plano de ensino lá, que você tinha entregue um plano quando você entrou na escola. Mas quando a gente chega num colégio, não tem escola que tem um padrão de ensino? Tipo, o padrão aqui é Mackenzie, o padrão aqui sei lá, eu esqueci o nome daquela outra que tem um padrão. Eu trabalhei um tempinho numa escola que tinha um padrão de ensino, que a gente não pode chegar lá e dar o seu plano de aula, da aula que você quiser. Você tem que seguir aquele padrão já que está pré-escrito lá, né?
entendeu, professor, a pergunta? Se a gente pode chegar com o nosso padrão, ou você é obrigado a seguir aquele padrão daquela escola? Aquela escola, eu esqueci o nome não é Mackenzie, é outro método de ensino. Ô, Ricardo. Tem uma escolinha aí do primeiro grau que tem um método de ensino, eu não lembro o nome agora, mas lá nessa escola onde eu trabalhei tinha. Eu entendi. Seguinte, Ricardo, é uma excelente pergunta essa. Uma excepcional pergunta. É incrível a sua Obrigado. pergunta. Seguinte, realmente, Ricardo, vai ter lugar que você vai trabalhar, principalmente logo depois que você se formar, que você vai ter que fazer um plano de ensino como eles já fazem lá. Você vai ter que fazer um plano de ensino em alguns lugares, ô Ricardo, já tem até livro didático de educação física Isso, lá tinha. Que o professor tem que seguir exatamente. Tem lugar, Ricardo, que a gente tem que seguir apostila, tudo bem? Existem esses lugares, sim. E a gente tem que, se a gente quer, em algum momento, preservar o nosso salário, que eu acho que é importantíssimo, e a gente quer seguir, a gente segue, não tem problema, né? Mas é uma educação física que eu não concordo. Meu amigo, você está precisando de dinheiro? Faz o que estão te pedindo. Segue esse tipo de aula. A questão é, com o passar do tempo, eu não sei se você vai ser feliz, eu não sei se você vai dormir tranquilo, se você só der aula livre, ou se você só... Aconteceu uma vez, o Ricardo, um amigo meu dava aula numa escola do ângulo, e a coordenadora falou assim para ele, aqui é uma aula de educação física só por semana, uma aula. E eles já estão muito estressados, porque eles têm muito conteúdo. Então, quando eles vêm para cá, você deixa eles brincarem livre. E o cara ficou lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Ele falou assim, Pedro, eu não posso fazer nada, eu não posso fazer nenhuma atividade. Porque os moleques estudam pra caramba, tem um monte de conteúdo lá, e que a coordenadora fala que a educação física é um tempo lá de lazer. Meu, essa ideia de tempo de lazer não é educação física. O cara aguentou 6 meses, o cara aguentou 1 ano, terminou 1 ano, ele pediu para sair, porque ele não achava que aquela aula, aquela ideia de aula, servia para ele não conseguia fazer isso. Então, eu entendo quem se submete, né, a fazer coisas, eu entendo quem se submete a obedecer. A questão é, isso não é educação física. Eu não dormiria em paz, eu não me sentiria bem numa escola que eu tenho que fazer a cada bimestre handebol, basquete, voleibol e qual que eu não falei? E futsal. Handebol, basquete, futsal. Eu não me sentiria bem, eu não acho justo com as crianças. É claro, a gente está precisando de dinheiro, a gente faz num primeiro momento o que as pessoas falam. Se a gente vai ganhando espaço, ganhando confiança, as pessoas começam a pedir a nossa opinião, a gente começa a dar a nossa opinião e aí tentar de uma forma carinhosa, tentar de uma forma tranquila e ir mudando as coisas aos poucos. O ruim é a gente estar num lugar que a gente não pensa. O professor, o Ricardo, ele é um grande intelectual, ele é um grande pensador, né? Colocar um professor para reproduzir uma aula livre ou uma aula de apostila ou uma aula que já está dada sempre a mesma coisa, é uma judiação muito grande. Então, professor, eu trabalhei nessa escola como inspetor de aluno, 3 meses lá. Eu ainda estudava, eu ainda estudo até hoje, né? Eu não sou formado ainda em professor. Eu era inspetor, mas eu prestei muita atenção. Eles têm um método lá, você não pode não é burlar, dar a sua aula. Então, uma aula diferente do que está escrito lá nas apostilas.
e o método deles. Eu esqueci o nome, você pode me ajudar aí, você que trabalha na área, professor? É umas escolas particulares, assim, de boyzinho, assim, de moleque que tem dinheiro. É método... Ricardo, eu acho que a metodologia é positivo ou ângulo, normalmente é uma dessas duas. Ângulo. Acho que É, é ângulo. com a apostila já planejada, todas as aulas são Isso, já planejadas, tem um normalmente escola plano, já é particular montado. usa. E Sempre aí é é uma muito das duas, doido, normalmente. e É aí é muito ângulo, acho que doido ângulo. que a gente É não precisa, ângulo. ô Ricardo, Ah, é muito doido que se a gente trabalha numa coisa que já vem pronta, um material que já vem pronto, que é o mesmo material no Brasil inteiro, isso, é o Brasil todo. isso. A gente, ao invés de intelectual, a gente passa para um papel de alguém que só reproduz aquilo, que é alguém que vai passando para frente, entendeu? A questão é possível um material para o Brasil inteiro igual que não foi feito ouvindo as crianças, não foi feito conversando com os professores, não foi feito de forma democrática, ou seja, colocando várias práticas corporais. Aí eu pergunto: será que tem luta? Será que tem dança? Será que tem ginástica? Será que tem várias brincadeiras? Será que tem brincadeiras do Nordeste? Será que tem brincadeiras do Não, Norte? não. Será que tem brincadeiras da África? Será que tem brincadeiras da Ásia? O que será que tem nesse material? Eu não consigo trabalhar, Eu eu, vi, eu porque nem. eu andava Eu lá já, pelas salas, né? Pelo que eu vi, tinha língua, inglês, tinha a educação física, mas a educação física era só a quadra e futebol e vôlei, basquete, tinha bola lá, acho que tinha, mas eu não vi as aulas, né? Eu só cheguei a presenciar vôlei e futebol, né? E tinha bastante matemática, português, inglês, é, era primeiro grau, né? Tinha ciências, né? Ciências. Ricardo, Oi, nem a acho que é BNC, ângulo mesmo. nem a Desculpa. BNCC, nem a Base Nacional Comum Curricular, que é aquele documento que a gente já viu um montão, que é aquele documento que o Brasil fez para falar o que os professores têm que dar aula, nem naquele documento que é ruim, a educação física é desse jeito aí que você está falando. Aquele pessoal lá, por exemplo, essa escola que eu falei para você, que a coordenadora, que não manja bosta nenhuma de educação física, falou para o meu amigo: ah, deixa eles livres, porque eles estão muito cansados de estudar as outras coisas, né? Nem aquela aula lá não está baseada na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular. Ah, isso já é um critério bem importante para a gente avaliar a qualidade dessa aula, tudo bem? Vocês já viram a BNCC lá? A educação física tem vários objetos de ensino. Eles estavam tentando, inclusive, tirar esse tipo de coisa, colocando questões de educação física no Enem. Já caiu já algumas vezes, todo ano cai um pouquinho, umas 2 ou 3, questões que têm muito a ver com educação física. Já caiu de brincadeira amarelinha, falando da história, já caiu de dança, já caiu um monte. Por quê? A educação física ela tem um conhecimento que é importante. A gente não pode deixar essas outras pessoas acharem que a educação física não é importante. É, verdade. E é cultural até, né? Igual você falou, essas brincadeiras aí a gente aprende quando criança, né? Até no pré, nos primeiros anos, primeiro, segundo, terceiro ano, né? É meio que cultural essas brincadeiras amarelinha, esse pega-pega, esconde-esconde, essas brincadeiras. Eu acredito que são culturais, né? Assim, e por isso você falou que caiu até no Enem, né? Cai nos questionários, né? Porque é cultural isso aí, né?
de certa mais ou forma. menos. Mais ou menos. A gente não pode falar assim, é cultural, então tudo bem. Né? A gente não pode falar isso. A gente tem que lutar para que seja diferente. Então, quando vocês forem dar aula na escola que vocês forem trabalhar, vocês, vocês têm que participar das reuniões pedagógicas, vocês têm que se posicionar, vocês têm que avaliar aluno, vocês têm que participar de tudo que os outros professores participam, porque alguns deles são mais valorizados. Se você não participa, você vira, né, um professor menos importante. Logo, logo, volta aquela história de que o professor de educação física não é importante, então ele pode ganhar menos, né? O professor de educação física não pode ganhar menos do que os outros. Tem que ser igual. O Ítalo está falando que alguns alunos não estão conseguindo acessar esse aplicativo, não estão conseguindo acompanhar essa aula. Eu já coloquei na aula passada, vocês podem ver lá no Que Mágico de vocês, a nossa aula anterior gravada, né? Mas, como eu estava falando para vocês, eu preciso que seja aqui, que vocês conversem. Eu quero ouvir a voz de vocês, quero ouvir a opinião de vocês. Então, a gente vai mudar para esse aplicativo, né? Que não é um aplicativo, você não precisa nem baixar ele se você tiver no computador. É só ver direitinho o microfone aí. Não é difícil de acessar. Consegui Então, arrumar, não é professor. difícil de Estava com problema acessar. lá nas configurações do notebook, não estava liberando o microfone. Então, Aí eu fucei tudo, agora eu consegui. Até a quinta-feira, né, eles têm mais aí chances de se prepararem para acompanhar essa aula. A gente, por enquanto, vai continuar aqui. É bem importante a gente ficar aqui. Mas eles não vão perder nada. Eles não vão perder nada. A nota deles não vai ser menor. Não vai acontecer nada, viu, Ítalo? Transmite, por favor, essa mensagem aqui que eu estou falando para você, para vocês, né? De que eles não vão ser prejudicados em nada. É só eles irem no Que Mágico, que vai ter o link lá e eles assistem. A única coisa que não vai dar é para eles participarem online até eles se organizarem aí para estarem aqui com a gente. Mas a gente tem bastante gente participando. Na pedagogia teve bastante gente participando. E é muito melhor do que do jeito que estava antes. E aí eu queria, só um minutinho, queria ver com o Fábio qual que era a dúvida dele sobre o projeto integrador. E quem tiver mais dúvida, pode me perguntar. Opa, tá ouvindo? Beleza. Estou ouvindo. Não, maravilha. Então, porque eu queria saber, assim, você já deve estar tendo uma base de como estão acontecendo os projetos, né? Acho que o pessoal deve estar te questionando, te perguntando, né? Porque, assim, nós demos início ao projeto já, e a nossa prática, a gente está falando assim, da criminalização do skate, né? E nós somos ali na Roosevelt, né? Você acha que o fato de nós ter irmos, né, até o local, você acha que pode gerar algum conflito? Falar, mas estamos em época de pandemia, porque assim, o único modo que nós vimos de realmente fazer acontecer esse projeto foi dessa forma, porque não tinha ninguém para escolher e tentar fazer uma videochamada, um online, ia ficar fraco, essa é a real, não ia sair um projeto bem feito, né? Então, assim, perguntando, se você fosse avaliar, nós estamos numa época de pandemia, porém, respeitamos, todos usando máscara e tudo mais, você acha que poderia dar alguma coisa? Não? Tá tranquilo? Primeiro, eu acho que essa dúvida aí, você tinha que ter tirado ela antes de ter ido, né? Então, porque eu queria saber como estão indo os projetos, entendeu? Porque para apresentar algo, é algo que eu já tenho que ver antes, justamente porque eu tenho um leque de informações para, de repente, minha equipe, a gente já poder mudar, né? Com o meu grupo, a gente já poder mudar. Tirar informações do qual nós já temos, né? E poder mudar.
do que chegar a apresentar em cima da hora e falar, pô, deveria ter se informado antes, na época de pandemia, para ter ido e tal, entendeu? Então eu queria saber, se Então, você fosse avaliar hoje, vendo essa situação, qual seria o seu ponto de vista? Crítico, entendedor, porque foi respeitado, né, a distância, o uso da máscara e tal. Então, eu fico numa situação muito difícil de falar, porque a ideia desde o começo era a gente substituir a etnografia, substituir a entrevista por uma entrevista à distância, por uma pesquisa à distância, né? Eu falei bastante isso, parece que a regra tinha ficado clara. Eu tenho muito medo do que de repente pode ter acontecido. Acho que vocês tinham que ter falado comigo antes. A minha avaliação do projeto integrador, na verdade, assim, é uma atividade que a gente faz junto com outros professores. Então, a gente faz o Wesley, depende qual professor que vai estar junto com você. Uhum. De cara, a ideia era fazer um vídeo e não era para ter ido na rua. Então, mas aí é que eu falo, aí o que eu falo para você. Eu não sei bem como eles vão receber. Eu confesso que eu não acho legal. Professor, Você expõe você, a sua família, você andou de transporte público, você, sei lá, tô chutando. A pessoa que estava lá andando de skate também estava errada e a gente está autorizando e está dando voz para alguém que estava boicotando uma ordem aí que você pode gostar ou não, mas ela é lei, ela é a Organização Mundial da Saúde, eu fico pensando, Fábio, se a gente, a ideia é publicar esse material, tudo bem? A ideia é a gente publicar esse material. Eu fico pensando se algum advogado, alguém alguém da área da saúde assiste esse material que você fez e fala assim, né, olha lá, o pessoal da Flamingo não fez aula presencial, mas mandou os estudantes irem fazer um trabalho na rua. Entendeu? Entendi. É muito complicado. É um Mas tema aí, muito complicado. Pode falar, Vanessa. eu tenho uma dúvida também referente a isso. Que nem o pessoal aí, os meninos estão fazendo sobre o skate, né? E a gente também está fazendo sobre o skate. Tem algum problema referente a isso? Não tem problema, porque eu imagino que vocês abordaram várias questões. O dos meninos, o tema é muito bom. O tema é muito bom, que é a criminalização do skate, né? Nas épocas e nos lugares em que o skate era proibido. O tema é muito bom. E eu acho que vocês não falaram especificamente sobre isso, então não teria problema. Não, nós vamos falar sobre. A gente fez a reportagem mesmo com um colega meu, que ele saiu da periferia aqui de São Paulo e foi para fora disputar campeonato. Então, não é a mesma coisa, então não teria problema. Eu não sou muito romântico, eu não gosto de coisas fofinhas, tipo, o skate salvou a vida das pessoas, então tomem cuidado com isso. O Wesley também não é romântico, a gente acha que alguns esportes, algumas atividades ajudam, né, as pessoas. O crochê na aula lá da tiazinha lá, da senhora na igreja, aquilo tem um significado para a vida dela muito importante e pode salvar a vida dela, tanto quanto o skate para alguém, quanto a musculação para alguém. Então tomem cuidado com as abordagens salvacionistas, ou que a gente romantiza muito. O esporte tira as pessoas da droga. O goleiro Bruno tá aí para mostrar o contrário. Né, tem um monte de Jobson, tem um monte de esportista aí que tá, né, cuidado, muito cuidado. Professor, eu preciso falar.
um negócio. Ricardo, só um minuto que o Ítalo estava na frente, tá? Boa Fala aí, noite. Ítalo. Sobre o projeto integrador, é assim, o nosso será sobre o parkour. Nós tínhamos decidido como a etnografia, só que tinha ainda algumas dúvidas qual o tema, skate, handball, enfim, aí chegamos com o parkour. Por quê? Por causa dessa pandemia, o Ricardo já tinha feito uma base de uma entrevista, de uma etnografia com os meninos do parkour, antes da pandemia. Então, assim, no nosso vídeo, ele vai ter um pouco dessa entrevista lá que ele fez com esses meninos, mas foi antes da pandemia. E vai ter uma parte que já eles vão estar respondendo os vídeos em casa, já por causa dessa pandemia. Nós enviamos as perguntas e eles responderam em casa, os meninos. Ok? Ótimo, perfeito. Eu acho que era isso que o Ricardo queria falar Deixa- também, mas enfim. Faz que nem as matérias de jornal estão fazendo. Quando tem contato físico, quando está na rua, quando está externo, coloca a data verdadeira daquilo. E aí coloca que era antes da pandemia. Só essa mudança, só essa adaptação que vocês precisaram fazer, Ítalo, essa responsabilidade que vocês tiveram, já, sem sombra de dúvida, agrega muito a nota de vocês, agrega muito valor ao trabalho de vocês. Tá, e Ai, assim, professor, eu acho. posso falar aí? Só vou complementar aqui, Ricardo, rapidinho. Achamos a gente importante a nossa relação com aquela prática, né? Então, agora uma opinião sua, assim. A gente também fez um vídeo, cada um ali dos participantes do nosso grupo, de 30, 40 segundos, da nossa vivência, o que a gente já tinha de contato com aquela prática, e vai colocar no vídeo também. É uma boa? O que você acha? É uma ótima. Por exemplo, eu coloquei lá que o meu único contato com o parkour foi no filme B13, mas que não necessariamente eu sabia que aquilo era o parkour, e através de um jogo de videogame, que também era utilizado o parkour. Enfim, vai ser próximo disso, né? A nossa etnografia. Perfeito, muito bom. Beleza. Fala, Ricardo. Então, o professor, como o Ítalo falou aí, né, que eu gravei esse videozinho, aquela época que a gente estava tendo aula presencial lá na faculdade, que você pediu, falou, ó, vai na rua e tenta gravar, tenta filmar lá para a gente apresentar um trabalho no final do semestre de esportes de aventura. Aí eu fui, acho que na mesma semana que você falou isso, uns dias depois, eu fui e filmei lá, pedi para os moleques, conheci os caras lá, eu fui na pista de skate, na verdade. Aí eu vi os moleques lá pulando, saltando, correndo, eu falei, pô, mano, da hora, os moleques tá praticando parkour. Aí abordei os moleques e comecei perguntei, né, conheci os moleques e tal, aí comecei a perguntar, falei, mano, puta, vocês podem ajudar eu aí, cara, com o trabalho lá na faculdade, esporte de aventura e tal, inclusive o parkour, né, um deles e tal, tô vendo vocês pulando aí, né, meu, vocês podem me ajudar? Os moleques falaram, meu, da hora também, eu quero divulgar o nosso trabalho, porque a gente vai se profissionalizar, a gente quer viver disso e tal. Aí juntou o útil ao agradável, né? Eu queria fazer o trabalho com os moleques, filmar, e os moleques queriam divulgar o trabalho deles, professor. Mas no meu celular tem a data. Eu posso colocar como você falou. Eu vou provar que eu filmei isso antes da pandemia. Entendeu? Deve ter a data, né, do registro no celular, né? Entendeu? Eu tenho uma pergunta importante. Só um minuto. Samara, você já fala, tá? Ricardo, eu já te respondi. Gostei do que você falou, gostei do que você fez. Eu lembro que você falou que já tinha feito essa entrevista e coloca lá a data que nem o Ítalo vai fazer. Beleza? Fábio, Beleza. eu tô pensando sobre a sua... Não, Pedro, eu sobre consegui. o que aconteceu com você. Não, relaxa. A minha Eu já sugestão é a Pode falar. seguinte, Fábio. Ah, A minha sugestão é a seguinte. Eu vou conversar com o Wesley, eu vou conversar com o Deberson.
desde que no vídeo apareça que vocês tomaram todas as, né, os cuidados, que vocês estavam lá de máscara, que é importante que vocês escrevam isso também no vídeo, né? Olha, a atividade foi feita na rua, mas foi fora da época né, não era lockdown, mas a gente usou máscara, a gente se cuidou, usou álcool em gel. Coloca uma notícia assim antes do vídeo, e aí depois eu acho que dá para a gente aceitar esse material. Eu não quero... eu vou reformular tudo. Eu já bolei uma estratégia. Minha equipe está se falando aqui também, o meu grupo a gente está se falando também via WhatsApp ao mesmo tempo, e aí já foi bolado uma estratégia para modificar toda a estrutura do que nós já armamos, entendeu? Aí nós já vamos modificar justamente para não dar qualquer problema. Cuidado com... Não vai por data que não foi aí. Não, isso é outra situação. É mais fácil colocar que todos os cuidados foram tomados, etc., do que, de repente, fazer coisa errada. Eu não quero que vocês percam esse material, até porque se era para contaminar alguém, já foi contaminado, né? Já fizeram. O ideal é vocês terem me perguntado antes. Mas é muito injusto eu dar, por exemplo, mais nota para vocês que foram na rua, porque a regra claramente foi de que não eram para ir, tá bom? Certo. A Samara quer falar. Oi, professor, vou ser breve. Então, você falou para não romantizar muito, né, no projeto. Eu romantizei um pouco, porém, eu fui responsável, eu tô com o Ricardo e com o Ítalo, né, no projeto. E eu fui responsável para fazer o resumo. Mas uma coisa que eu deixei bem assim em ênfase, assim, que eu falei bastante, foi da promoção da saúde. Porque eu acho que é para não falar o mais importante. Mas eu romantizei na questão de, realmente, professor, tudo bem, esporte não tira ninguém das drogas, mas conecta os jovens à prática de um esporte, a estarem se distraindo, aprendendo ali uma cultura. Então, eu acho que conecta bastante. Mas eu falei também um pouco da saúde, dos benefícios, mas eu romantizei um pouco também. Ô, Samara, você lembra que aquele cuidado, aquela zoeirinha que eu fiz, não era com você, é com tudo. Aquela zoeirinha do Top Term lá, da iogurteira? Sim. Cuidado para o seu vídeo não ser algo assim, tá aqui uma prática, qual que é que vocês fizeram, skate? É o parkour. Eu tô com o Ricardo e com o Ítalo. Tá. Cuidado para falar assim, tá aqui o parkour, ó. Ele desenvolve equilíbrio, ele desenvolve, sei lá, saúde, ele desenvolve força, ele desenvolve isso, ele desenvolve aquilo. Cuidado, porque esse discurso é um pouco vazio. Todas as práticas corporais, de uma forma ou de outra, elas podem desenvolver, né, essas habilidades, essas capacidades físicas, né? Professor, mas eu discordo um pouquinho. Porque o nosso, em especial, o parkour, ele conecta mais os jovens porque é um esporte que é mais jovial. Eu acho que muda um pouquinho. Cuidado. É isso que eu falo. Cuidado com as generalizações. Quando a gente fala que é um esporte mais jovial, eu achei muito bonito, eu achei muito corajoso por parte daquelas mulheres lá, o parkour de Taubaté lá, as mulheres irem fazer parkour, tinha senhoras, tinha mulheres bem mais velhas, tinha mulheres obesas, né, sobrepeso, na verdade, gordinha, e cuidado quando a gente cria rótulos. Eu acho que o criar rótulo, quer ver, vou dar um exemplo, quando a gente fala assim, o parkour é um esporte mais jovial, e eu chego para as minhas alunas lá da pedagogia e falo, e aí meninas, vamos fazer parkour? Se elas tiverem acessado esse discurso, elas vão falar, não, eu não posso, professor, porque eu não sou tão jovem assim. Ou assim, eu não posso fazer porque eu não sou mais jovem. Eu vi que não
Você entende o que eu falo? Eu entendo. Não, mas Só, eu não só falei. alguns cuidados com o romantismo, cuidado com a generalização, cuidado com esse checklist da saúde. Esse checklist da saúde aí do Top Term é muito chato, né? Porque, de novo, a gente nem experimenta o sabor do shake lá do Top Term, a gente nem sabe o sabor dele, mas a gente toma aquela gororoba porque tem um monte de benefício lá, né? Então eu tô mais preocupado, eu acho que um papel muito importante da educação física é a gente mostrar o que tem de bonito dentro do parkour mesmo. Sim, Independente se a gente vai melhorar a saúde, independente, mas o que tem de bonito ali, sabe? Do praticante, do. Enfim, a arte. Eu falei da arte. isso, isso. Só esse cuidado aí já é importante. Beleza, professor, obrigada. O Matheus quer falar? Quem que é? O Magno? Os dois, Então, né? professor, o Matheus vai falar. Eu só queria complementar um negócio sobre o lance do skate. A gente até tinha alguns skatistas em mão, mas acabaria ficando bem artificial. Então a gente acabou esquecendo mesmo sobre esse lance de que não poderia ir pelo fato da faculdade não ter permitido também. Mas a gente ressaltou, foi com os cuidados e tal, mas acabou sendo um erro da gente. Só que, tipo, a gente achou que ia ficar bem artificial se fosse feito em casa com skatistas aleatórios. Ó, sabe que quinta-feira é feriado, né? Foi decretado feriado. Amanhã também. Isso. Na quinta-feira a gente teria aula e eu ia entrevistar aqui junto com vocês o Ricardo, que é um escalador, um alpinista. Aí a gente vai jogar essa aula para a próxima semana. Mas não fica artificial. Professor. Na Eu fiz a televisão. entrevista com esse meu amigo e eu não achei que ficou artificial. Foi até bem legal, porque fazia muito tempo que a gente não se falava tudo e ele foi super legal com a gente, se envolveu totalmente. Ele é um Não, cara não, muito top. não, Van, mas não é no questão do seu, é porque o nosso tema é sobre a criminalização, entendeu? E, tipo, a gente quis pegar esse do underground, da rua e tal. Sem dúvida, o presencial ia ser muito mais legal, muito mais. Mas Assim. eu prefiro que seja menos legal e que vocês estejam saudáveis, as vovós de vocês estejam saudáveis, a vovó do skatista lá esteja saudável, sabe? Boa noite, professor. Fala, quem que é o Matheus? Fala, Matheus. Ainda fazendo perguntas sobre o projeto integrador, né? Teve aquele questionário que foi lançado pelo Wesley para ser entregue até amanhã. Questionário, você vai lá, digita tudo e clica em enviar no final, como outros professores também estão usando. Aí eu fui fazer esse questionário, né? Falei, ó, galera, vamos fazer? Vamos. Só que o que acontece? Nosso trabalho está em fase inicial, porque eles falaram assim, trabalho é pro mês que vem. A gente já tem uma ideia muito boa do que a gente vai fazer. A gente só precisa do conteúdo em si. A gente pode deixar um pouco mais para frente, não tem problema. A gente está tentando primeiro conseguir os recursos para conseguir fazer o trabalho em si. Só que aí eu fui fazer esse questionário e o questionário é um questionário pós-trabalho. E, tipo assim, o que você aprendeu com esse trabalho? Sendo que eu não fiz o trabalho ainda, entendeu? Sendo que o trabalho é para o mês que vem. E a entrega desse questionário é para amanhã. Como é que eu vou fazer esse trabalho agora? Entrega do jeito que tá, vamos cumprir o prazo, e eu vou levar essa sua questão para o Wesley e para o Deberson, e você tenha certeza que a gente não quer prejudicar vocês. Entrega do jeito que tá, a gente vai avaliar
numa boa, né? Você pode inclusive colocar isso daí que você falou, Matheus, ó. Nós ainda estamos em fase de desenvolvimento do trabalho, a gente ainda está compilando as informações, a gente ainda não tem muita clareza o que a gente aprendeu por enquanto, mas pode colocar sim, tá bom? Mas eu concordo com você, é muito boa a sua observação. Beleza, obrigado. Mais alguém? Podemos terminar, senão vai ficar muito tempo? Não. Só mais uma questão. Manda. O Eduardo, ele mandou uma prévia do vídeo. Depois tem como você dar uma olhada e mandar a resposta pra gente, por favor? Tem, todo mundo que quiser me mandar um material para eu olhar antes, é só me mandar por e-mail. Se for um vídeo muito grande, Ivan, você pode colocar ele no YouTube, me manda o link, eu assisto, depois você apaga, faz do jeito que você acha Então, mas melhor. não foi finalizado ainda, é só uma prévia mesmo. Não tem, coloca que é uma prévia do trabalho, eu vou saber que é uma prévia. Eu acho que ele conseguiu mandar por e-mail, sim, viu, professor Eduardo? Depois você dá uma olhada lá, qualquer coisa. Você responde pra gente e a gente coloca no YouTube, beleza? Tá bom. Tudo bem, pessoal? Podemos finalizar. Professor, só mais uma coisinha do relato de experiência, é que eu tô fazendo o meu lá do parkour e eu tô, tipo, se pede 2 parágrafos e tal, eu tô dando, tipo, como se fosse uma sequência, vou ter ele como base para ser entregue no final do semestre esse meu relato, entendeu? Aí eu deixei lá, já fiz uns lá, tá até já bem encaminhado, depois você só dá um feedback lá, ver como é que tá. Eu não consegui ver nada no Que Mágico essa semana. Hoje à noite eu vou mexer em tudo isso aí, Que Mágico, e-mail. Eu vejo sim, Italo, tá bom? Tá, beleza. Vocês tenham uma boa noite, fiquem tranquilos. Parabéns por estarem aqui, parabéns pelo trabalho que vocês estão tendo aí com a formação de vocês. O que vocês precisarem de ajuda é só me chamar, tá bom? Boa noite, Então, professor. boa noite, pessoal. Boa noite. Falou, boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Professor, posso falar? Professor Até Pedro. amanhã. Não, é rápido. Olha, tem Ele já saiu, já. a menina do meu grupo que tá preocupada, a professora Denise, do nosso Ele já grupo, saiu, né? mano. O professor saiu? Saiu. Então vai, deixa quieto. Boa noite, galera. Falou. Falou. Nossa.